Porque quem tem filhos no ensino médio sabe que desde o primeiro ano eles já começam a se preparar para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que atualmente é a porta de entrada para muitas universidades. É por isso que o exame é tão concorrido e movimenta milhares de estudantes em todo o Brasil. Nesse ano as provas serão aplicadas em novembro, ainda tem um tempinho, né? Mas as inscrições começaram ontem e, claro, quem pretende fazer o Enem precisa se preparar, gente. Por isso, hoje, recebemos o Clei Gilberto, que é coordenador especialista de orientações e estratégias para o Enem. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Sheila. Boa tarde aos telespectadores do Ver Mais. Por que que o Enem é tão importante, né, e acaba sendo um desafio aí para os estudantes? Nós temos dois fatores, Sheila, muito importantes, que é a abrangência da prova do Enem, né? A gente usa, inclusive, esse termo. Os alunos sabem disso, que quando a gente direciona o aluno para as provas, para as universidades públicas, muitas delas, inclusive, usam somente o Enem. Algumas ainda têm, como seus processos seletivos, o Enem e o próprio vestibular, acabam dividindo as vagas. Isso vai muito de cada universidade. Mas o fato é este, né? O Enem ele é uma prova muito abrangente e, sobretudo, é uma prova longa. Né? Então, muitas questões. Nós precisamos lembrar que são 2 dias de prova, 90 questões. Né? No primeiro dia, o aluno se depara com 90 questões mais a redação. Então, tem que ter, obviamente, que a questão pedagógica em si é conhecimento, é conteúdo que o aluno precisa e também as estratégias de prova que elas ajudam muito, funcionam muito nesses dias de prova do Enem. Com certeza. Quem vai fazer a prova deve se preparar, né, durante esses próximos meses para chegar lá confiante. Perfeito, perfeito. O estudo, a gente sempre fala, começa para o Enem, a gente brinca com coisa séria, começa ontem. Né? Não tem segredo, né? Os conteúdos estão todos nos editais, são conteúdos a nível de ensino médio. A questão é o quê? É o aluno se organizar nos seus estudos, né? E aproveitando o ensejo, Sheila, neste momento, você acabou de citar que as inscrições abriram ontem, a gente fala para os alunos, faça a sua inscrição hoje. Não deixe para a última hora. Não protela, não posterga, porque há sempre aquele risco de esquecer, né? O aluno vai fazer... Do sistema não funcionar corretamente no último dia. Perfeito, nós temos casos, às vezes que o aluno vem falar com a gente depois, eu até fiz a minha inscrição, mas o fulano, dei o boleto para alguém pagar, a pessoa acabou esquecendo. Então faz antes, porque daí você tem um tempo para você verificar a sua inscrição, para você fazer o pagamento. Né? Então no passo a passo, hoje, a principal mensagem que a gente deixaria para o aluno é essa. Primeiro faz a inscrição, faz garante. Inscrição. Agora, você que tem experiência aí na área, né? Como o estudante deve dividir o estudo para conseguir compreender todos os assuntos, todas as disciplinas, tudo que pode cair nas provas? É um planejamento, Sheila, isso é muito, muito importante. O aluno precisa, sobretudo, ter acesso a essas informações, né? Via material didático, via sala de aula. Num segundo passo, todos os alunos precisam a prática desse estudo. Então a gente fala assim, não tem segredo se preparar bem para uma prova do Enem. O que é que precisa? Precisa de um esforço, precisa de uma disciplina, o aluno precisa ter uma prioridade e um planejamento. Planejamento de estudos, ele ajuda muito o aluno. Então você organiza, você pode pegar na segunda-feira uma matéria específica, né? Dentre as habilidades que serão cobradas no primeiro dia, há linguagens, códigos e suas tecnologias. Então eu pego segunda-feira, vou estudar português, né? A parte de interpretação, que é cobrado no Enem, parte de gramática. Terça-feira eu vou estudar a área de línguas, como é que eu estou na área de língua estrangeira. Né? Então é um planejamento, por mais simples que pareça, mas ele acaba fazendo com que o aluno estude produzindo mais. Sobretudo quando ele resolve exercícios. Então, sempre associar a teoria com exercícios. Com certeza. E tirar aquelas, né? Se programar para aquelas horas durante o dia e seguir à risca aquelas horas. Agora, um cursinho, ele é sempre um aliado, né? Mas e aí, quem não tem condições de fazer um cursinho? O que você diria de que forma estudar? Se reunir em grupos com outros colegas? Preferencialmente sozinho, ou vai de cada um essa adaptação? Existem formas e formas de estudos, né? A gente fala também que são dinâmicas que se diferem, através das quais você tem alunos que gostam de estudar em grupo.
né? E a gente sabe que você pode ajudar seu colega pode te ajudar, fazer um tira-dúvidas, né, entre vocês, os amigos, isso funciona. É claro que aquele aluno que consegue ter um foco, um espaço seu, organizado, com planejamento, estudando de forma sozinho, individual, ele acaba tendo um foco maior. Né? O risco de conversas paralelas, o risco de você se distrair, né? De repente aquilo que era para ser um ambiente de estudo vira um ambiente social. Um encontro de amigos. Aí não vai funcionar. Aí não dá. Não. É interessante ler, é interessante fazer também testes de provas do Enem anteriores? Perfeito, Sheila, perfeito. Todas as provas, e o Enem não é diferente, né? Por ele trabalhar muito com essa questão das habilidades que o aluno precisa ter em cada área. E também nós ainda temos a incidência de questões e textos mais longos no Enem. Ou seja, como é que eu direciono o meu conteúdo, a minha preparação do dia a dia para esta prova específica do Enem? Resolvendo as últimas provas. Então pega as últimas provas, vai resolvendo aos poucos, né? Coloca isso na sua rotina, pode ser da semana. Em um momento da semana eu vou sentar, começo com 1 hora, 1 hora e meia, não vai dar tempo de você resolver sua prova inteira, mas é um início, é um start para que essa chamada prática de prova se torne uma rotina para o aluno. E aí o aluno já tem uma noção de como funciona uma prova do Enem. Perfeito. Para a gente fechar, a tão temida redação, né? Assim, sempre fica naquela dúvida. E esse ano, qual será que vai ser o tema? É importante o estudante ficar de olho nos assuntos atuais, assim? Sim. A gente sempre comenta, e esse é um assunto que a gente sempre faz um link com os professores, né, específicos da área, os professores de redação. Sempre ficar atento, né, até porque a gente sabe que o Enem, o tema a ser cobrado, ele incorre sempre em questões sociais. Então você tem que ficar ligado no que está acontecendo, né? Questões sociais, questões também ligadas à ecologia, questões ligadas ao meio ambiente, né? São questões assim que são temas comumente abordados. Independente daquilo exatamente que será cobrado, Sheila, lembrando os alunos que todos têm condições de fazer uma boa redação. Agora, o que é que precisa? Começar já. Né? A redação não é diferente das demais matérias, ou seja, o aluno precisa de prática. Fiz a primeira redação, não fui tão bem, faça uma segunda, né? Se necessário você pode fazer 1 ou 2 por semana. Né? Nós temos os cases aí de sucesso que a gente trabalha todos os anos com alunos e eles fazem exatamente isso. Eu não estava tão bem, é claro que a gente acompanha também o aluno, mas aquele aluno que não frequenta um pré-vestibular que está em casa, faça no mínimo uma redação por semana. Se você observar as 20, 30 semanas que nós temos ainda para a prova do primeiro dia, lá de 3 de novembro, quantas redações eu consigo fazer até lá? Dá tempo de se preparar muito bem. Dá tempo. Clay, muito obrigado pela sua participação Obrigado aqui no pela nosso Ver oportunidade. Mais.